Olá, gente. Tudo certinho? Tudo tranquilo? Vamos trabalhar um pouquinho com regra de 3 composta. Observe bem essa questão aqui que eu vou colocar para vocês. Nessa questão, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, observa que tu aí já tem 3 grandezas. Se eu tivesse apenas 2 grandezas, eu ia dizer que era uma regra de 3 simples. Mas observe que agora você tem 3 grandezas. Você tem a quantidade de impressoras, vou colocar assim, ó. Você tem as impressoras, você tem os panfletos e você tem o tempo. Então, basicamente, a questão me diz que com 6 impressoras, eu consigo produzir 1000 panfletos em 40 minutos. Beleza? Aí vem a pergunta dele, né? Ele reduz a metade das impressoras, dobra a quantidade de panfletos e me pergunta em quanto tempo eu posso fazer esse serviço. Então, eu tenho aí as 3 grandezas, então eu vou ter aí uma proporção, é isso? Uma regra de 3 composta. Certo. Qual o primeiro passo a dar para a gente resolver qualquer uma? Tanto a regra de 3 simples como a composta. Verificar se essas grandezas, se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí observe, eu tenho aqui a comparação é feita sempre em relação à variável, uma de cada vez. Então, ó, vamos verificar apenas esses dois aqui. Essa de panfleto com o tempo. Isole só elas duas. Então, para produzir 1000 panfletos, eu preciso de 40 minutos. Para produzir 2000 panfletos, eu vou precisar de mais minutos ou menos minutos? Logicamente, vou precisar de mais. Aumentei a quantidade de panfletos e vou ter que aumentar o meu tempo. Então, a gente diz que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que se uma aumenta, a outra também tem que aumentar. Beleza? E agora? Agora esquece panfleto. Vamos falar das impressoras. Então, vou comparar essa com essa aqui. 6 impressoras. Com 6 impressoras, eu consigo produzir em apenas 40 minutos. Mas com 3 impressoras, eu vou produzir em mais tempos ou menos tempo? Pense direitinho. Não leve em consideração a quantidade da produção. Fixe. 6 impressoras, eu faço um determinado serviço em 40 minutos. Com 3 impressoras, esse determinado serviço vai ser feito em mais tempo ou menos tempo? Logicamente, se eu estou diminuindo o tempo, se eu estou diminuindo a quantidade de impressoras, eu estou aumentando o tempo. Beleza? Então, observe que impressoras e tempo, eles são inversamente proporcionais. Se eu diminuo a quantidade de impressoras, eu aumento o tempo. Bom, feito isso, aí você agora vai montar a tua proporção, né? Então, só que você vai ter que lembrar de inverter esse aqui. Né? Você vai ter que inverter esse. Eu começo sempre pela variável, então vou escrever que 40 está para T. Beleza? Assim como, olha, aqui a gente já pode tirar os zerinhos, né, para facilitar a conta, e ele é diretamente proporcional, então 1 para 2. Vezes, aí observe que aqui eu vou ter que inverter. Lembra que ela é inversamente proporcional? Então, invertendo, 3 para 6. Ok? Eu ainda posso simplificar esse 3 com esse 6,
3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. E aqui eu vou dizer que 40 está para t, assim como 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Então, t vezes 1 dá t, 40 vezes 4, 160. 160 o quê? Minutos. 160 minutos. Hoje poderia colocar também 2 horas e 40 minutos, mas observa que na letra A você já tem direto aí 160 minutos. Então, gente, a dica é: nunca esqueça de comparar as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Beleza? Cheiro no coração, fique com Deus e até a próxima.